Salmos, o capítulo é o de número 26, e eu quero fazer menção apenas do versículo 3, amém? Salmos, capítulo de número 126, o versículo de número 3, aleluia, glória a Deus. Livro de Salmos, o capítulo de número 126, o versículo de número 3. Amém? Vamos juntos ouvir a palavra do Senhor nesta noite, que diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Não me convenceu, pastor. Vamos lá de novo. Pelas quais estamos alegres. Glória a Deus. Glorifica o nome de Jesus nesta noite. Amém. Toma o seu assento. Acomode-se. Eu quero te convidar neste momento a junto comigo ouvir a palavra do Senhor de uma forma especial, porque é um culto especial. Amém? Eu quero, antes de adentrar na palavra do Senhor, também aqui deixar os meus agradecimentos, amém? Os pastores que estão conosco, pastor Gilson, nosso pastor, que nos ensinou a caminhar na presença do Senhor. Para nós é uma honra poder ter o Senhor aqui conosco, meu irmão. Amém? Que Deus abençoe a vida do Senhor. Pastor também, eu não peguei aqui, mas é o pastor Mauro. Amém? Pastor Jerônimo. Responsabilidade minha, viu? Tenho ouvido muito do Senhor também. Amém? Um homem abençoado. Eu quero aqui deixar os meus agradecimentos pela vida de vocês, que Deus abençoe, amém? Sintam-se à vontade na casa do Senhor. Eu quero aqui também agradecer os presentes irmãos aqui conosco, né, irmã Fran? Larissa, amém? A Ludmila, né? Maria Concebida. Temos um compromisso aí no decorrer da semana, né, minha irmã? Estamos arrochados, essas irmãs é bênção, né? E sinto privilegiado de poder ver o rosto de vocês aqui conosco, né? A nossa irmã Conceição, costumo chamar ela de canela de fogo, amém? E todos os irmãos aqui que estão acompanhando os pastores aqui presentes, amém? Sintam-se acolhidos por este ministério. Para nós é um motivo de alegria poder receber vocês aqui. A minha vozinha Amabília também está nos agraciando com a presença dela ali junto com a nossa tia Neide, amém? Francisco, que há muito tempo também eu não vi, meu irmão, seja bem-vindo no nome de Jesus. E eu não posso aqui também deixar, meus irmãos, de louvar a Deus pela vida dos irmãos locais, obreiros, amém, da casa do Senhor, obreiros esse que Deus confiou, que tem trabalhado junto com os pastores, para que chegasse esse momento, amém? Momento esse, meus irmãos, que nós temos aí uma longa história para contar, que não é possível só nessa noite, mas grato a Deus, como este versículo está dizendo, meus irmãos, que grandes coisas fez o Senhor por nós, amém? Se hoje fosse o dia da nossa sexta chamada, eu já ia com alegria. A Bíblia nos diz que há galardão para o povo de Deus. Galardão esse que será recebido por todos aqueles que trabalham na obra do Senhor. Amém? Então, nós estamos aqui com a permissão do nosso Deus, trabalhando dia após dia, construindo um galardão, alcançando vidas para o reino dos céus. Amém? Então que Deus abençoe
a vida de cada um de vocês nesta noite. Estamos felizes, gratos, obreiros da casa do Senhor. Só Deus para retribuir na vida de cada um de vocês, pelo esforço, pelo trabalho, pela dedicação, amém? Por todos os esforços feitos por vocês para que a igreja tivesse dessa forma, amém? Que para nós já é um motivo de muita, mas muita felicidade. Meus irmãos, eu quero, diante da palavra do Senhor Jesus, expressar apenas a minha gratidão. Eu acho que as coisas, elas falam mais do que as palavras, né? Nós, há 2 anos atrás, demos início a esse projeto, né? E quando eu me recordo, algumas pessoas nos chamaram de loucos, e eu falo, rapaz, mas não era meio louco mesmo, né? Mas por Jesus, quando nós estávamos no começo, meus irmãos, nós viemos para cá, estávamos ali na mesma rua subindo, era apenas um quartinho, e ali nós tínhamos 2 irmãos, né? Três irmãos, né, Rico? Então, tínhamos 3 irmãos no Adelão. E ali nós começamos a obra do Senhor, ali não era asfaltado ainda, pastor. E nós vinha eu, mais a minha esposa, os 2 meninos, parecendo aquela motinha da Índia. Aí vinha. Quando era no tempo do calor, né, no tempo da seca, a gente chegava lá fora, era meia hora para tirar a poeira, porque ali não era asfaltado. E o pessoal tem o costume de passar ali para fazer trilha, né? E quando era na época da chuva, da mesma forma. Mas era um sentimento tão lindo de amor pela obra de Deus. Eram 3 pessoas, mas eu olhava para elas e falava assim, essas 3 pessoas Deus me deu para me cuidar. E ali a gente fazia com amor, igual a palavra do Senhor nos ensina, que tudo o que vem às nossas mãos, que nós passamos com perfeição para o Senhor. E ali, meus irmãos, o templo foi nos dando pessoas através do Senhor, vidas foram vindo. Nós nos encontramos em uma situação que já não cabia mais as pessoas ali dentro. E aí nós passamos para lá um pouquinho, né? Alugamos uma sala, né? E continuamos os trabalhos. E ali o Senhor foi enviando pessoas. Só que a obra do Senhor, ela é árdua. A obra do Senhor, muitas das vezes, ela não tem espaço para amador. Ou a pessoa ela é fundamentada na rocha, ou ela abandona o barco. Quando chega o momento em que Deus ele nos testa, prova a nossa fé, Ele faz uma separação entre homem e menino. Ali a gente vê realmente a diferença entre os que servem e os que não servem. Nós chegamos em uma situação que nós não estávamos dando conta de pagar o aluguel. E aí eu reuni a igreja. Diaconisa Raíssa tem uma casa aqui no Mar de Germano. Casa essa que tem uma área muito grande, um quintal muito grande. E ela falou assim, pastor, vamos lá para casa, para a nossa área, vamos cultuar lá. E eu falei, fiz uma reunião com os obreiros, falei assim, meus irmãos, nós temos 2 situações. A gente dá continuidade na obra, ou então a gente para com esse negócio. Porque para dar continuidade em uma obra, pastor, a gente precisa ter obreiros de excelência. A gente precisa ter obreiros que regaçam a manga da camisa. A gente precisa ter obreiros que amam verdadeiramente a obra do Senhor. E nós estávamos ainda, pastor, em poucas pessoas. E aí eu falei assim, olha, os irmãos topam de nós comprarmos um lote? Os irmãos olhou para mim e falou assim, pastor, o que o senhor fizer está feito. E aí, meus irmãos, eu entrei em contato com o rapaz que estava vendendo o lote aqui. E aí ele falou assim, pastor, só tem um lote à disposição. E eu falei, vamos lá ver esse lote.
Nós chegamos aqui, olhamos esse lote abraquiário, pastor Justo, estava desse tamanho. E aí eu falei assim, amém, o lote é nosso. Nós ainda não tínhamos dízimos, ofertas, porque a obra ela não cresce se não tiver a contribuição dos obreiros, como a palavra do Senhor ensina. E aí o pastor Fidel estava começando comigo ainda. Tinha mais um outro, o Disseu também, obreiro. E aí eu falei, vamos ali ver o lote, meus irmãos. Nós compramos o lote da igreja, não tinha nem o dinheiro para pagar a parcela. Nós chegamos ali, meus irmãos, eu lembro como se fosse hoje, paramos bem ali naquela porta. E olhamos para cá para o lote, eu falei, meu Deus, e agora? Nós não tem um tijolo. Como é que vai ser esse negócio, Senhor? Mas nós temos coragem. Se for para nós adorar a Deus aqui, nós vamos adorar. E aí, meus irmãos, falei com o pastor Fidel, falei, pastor Fidel, vamos, na época ainda obreiro, falei, vamos limpar o lote. Vem comigo aqui para você entender um negócio. Para Deus começar a fazer algo na sua vida, é necessário que você dê um passo em direção a Ele. Para Deus começar a fazer algo na sua vida, é necessário que você alimente a sua fé através de decisões. Deus ele não age se a gente ficar parado. Deus ele não age se Ele não identificar um pinguinho de fé dentro dos nossos corações. Nós viemos para cá, eu, o irmão Fidel, o Disseu e o Micael. As enxadas, meus irmãos. Quase morrendo para limpar esse lote. Duro o chão, meu irmão. Limpamos o lote. Quando nós acabamos de limpar o lote, igreja, uma irmã virou para mim e falou assim, pastor, eu vou te dar 500 tijolos. Nem era da igreja. Olha para você ver algo aqui interessante, igreja. Nós demos um passo. Nós acreditamos na promessa que Deus fez. E aí, meus irmãos, eu olhei para o meu primo, que hoje é pastor também, está na direção de igreja. Falei assim, vamos marcar a igreja. Ele olhou para mim assim. Vamos, pastor. Então bora. Pegamos uma linha, viemos e marcamos a igreja. E quando a gente marcou a igreja, meus irmãos, Deus começou a enviar os materiais. Nós cavamos a base da igreja todinha. A igreja ia ser dessa coluna para lá. Ele ia ficar pequenininha, porque ainda tinha um altar. Quando eu estava aqui de manhã orando, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus brandou no meu coração e falou assim, não está do tamanho que eu quero. Pode aumentar. Eu falei, meu Deus. Quando o Disseu chegou aqui, eu já tinha aumentado. Já tinha aumentado mais esse vão e mais o espaço do altar. Ele olhou para mim e falou assim, o senhor tem coragem? Eu falei, meu irmão, nós servimos um Deus que faz. Nós servimos um Deus vivo. Nós servimos um Deus dono do ouro e da prata. Nós só estamos aqui porque Ele permitiu. Nós só temos o fôlego de vida ainda hoje porque Ele deu. Você só se alimentou hoje porque Ele providenciou para a tua vida. Você só tem um emprego porque Ele abriu a porta. Mas muitas das vezes, meus irmãos, nós não entendemos a grandeza deste Deus. Entrai com júbilo e com louvor à casa dos santos, aonde Ele habita, aonde Ele pode mover e fazer a coisa acontecer. Mas o problema, meus irmãos, na maioria das vezes, é que a incredulidade toma de conta da situação. E Deus é um Deus que sonda a mente e o coração, identificando essa incredulidade, o milagre não acontece. É, Deus, desse jeito. Aleluia. Livro de Jeremias, o capítulo de número 31, verso de número 16, diz assim, igreja. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho. Aleluia. Diz o Senhor. Você não vai ver preguiçoso receber galardão.
Você não vai ver incrédulo receber, galardão. Você não vai ver pessoas que murmuram receber, galardão. Você não vai ver pessoas que questionam, colocam o Senhor contra a parede receber galardão. Galardão é para quem acredita e coloca a sua fé em ação através das suas obras. Meus irmãos, só o Senhor sabe o que nós passamos para estar dessa forma. Foram dias e noites de lágrimas. Foram dias e noites ouvindo pessoas falar que não ia dar certo. Eles não vão passar do alicerce. E quando nós passamos do alicerce, nós ouvimos que não ia passar das paredes. Quando nós passamos da parede, meus irmãos, pessoas dizem que nós não conseguiríamos cobrir esta casa. E estamos aqui nós nessa noite, diante de todas essas testemunhas aqui presentes, para você entender que Deus faz, para você entender que Deus é poderoso, para você entender que não é o homem que determina o seu fracasso, não é o homem que vai determinar o dia que você vai morrer, não é o homem que vai determinar se você vai alcançar a sua bênção. Não é o homem que vai dar a última palavra na tua vida. Quem vai dar a última palavra na tua vida chama-se Grandão da Galileia, aquele que te formou dentro do teu ventre, aquele que te fez uma promessa e ele é fiel para cumprir, meu irmão. Não deixe que a incredulidade te tire do propósito de Deus. Não deixe que a falta de fé não permita que você alcance aquilo que o Senhor te prometeu. Não está relacionado àquilo que as pessoas falam. É verdade. Não está relacionado ao teu tempo de igreja. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não está relacionado, meu irmão, ao seu cargo eclesiástico. Aleluia. Está relacionado em quem você tem acreditado. O Senhor, Ele tem usado pessoas para te dizer que vai dar certo, que você vai chegar lá, que a promessa vai se cumprir. Mas não pode ser uma fábula do mundo, meu irmão. Uma pessoa que você não conhece, uma pessoa que não conhece a tua história, que vai fazer você baixar a cabeça diante de uma promessa que Deus te fez. Glória a Deus, aleluia. Se Ele te prometeu, meu irmão, Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus. Não, você não entendeu, igreja. Só o Senhor é Quem te prometeu é fiel para cumprir, meu irmão. Passa-se os céus e a terra, mas a palavra de Deus sobre a tua vida não há de passar sem antes que se cumpra. Nós temos que entender, meu irmão, que o Deus que nós servemos, Ele é um Deus vivo, mas Ele também é um Deus justo. Há galardão para o teu trabalho sobre esta terra. Vem comigo aqui, igreja. Deixa eu traduzir isso aqui para você nessa noite. Galardão, meu irmão, situações, vivência, o que nós estamos fazendo hoje é fruto, meu irmão, daquilo que nós vamos colher amanhã. O que você fez ontem é fruto do que você vai receber hoje. Galardão significa obras feitas por mim e por você. E Deus não erra porta, Deus não erra endereço. Pastor, mas eu estou vivendo uma situação que só Deus sabe. Quais são as suas obras? O que você tem contado? Deus, aleluia. Deus, Ele é justiça, igreja. Nós não precisamos mostrar nada para ninguém, meu irmão. Se você entendesse, soubesse o poder que esse Deus que você serve tem. Se você compreendesse que naquele momento que você abre a porta do seu quarto, entra para dentro, dobra o seu joelho. As pessoas não estão acreditando em você. As pessoas não estão dando crédito na sua vida. As palavras das pessoas são palavras de destruição. Mas aquele que te vê no secreto
Deus está falando com alguém aqui, ó. Aquele que tem te visto no secreto, em público, Ele vai mostrar que Ele é teu Deus. Ah, meu irmão, nós estamos aqui, igreja, como a minha esposa disse, 2 anos de ministério. Me ajuda aí. Olha para essa igreja. Fica à vontade. Se fosse para nós pagarmos, tirar do bolso, pastor, para levantar uma igreja desse jeito aqui, ó, era impossível, porque nós não tínhamos condições. Tudo que você está vendo aqui, por mais que aos olhos de alguns são simples, mas tem muita lágrima, tem muito choro, tem muita fé depositada neste lugar. Tudo aqui é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos dentro de uma igreja particular, aonde o templo é da igreja, não é um templo alugado. Aonde o templo aqui é de vocês, para vocês adorar o nome de Jesus. Só o Senhor é Deus, aleluia. O Senhor permitiu nós passarmos em muitos lugares, meus irmãos. E hoje eu entendo por que Ele nos levou a esses lugares. Hoje eu entendo por que o Senhor nos fez ver inúmeras situações. Quando eu adentrei dentro deste templo hoje, meu irmão, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: você consegue perceber o que eu tenho feito? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Será que você está na sensibilidade de entender a grandeza? Olha para a igreja, meu servo. Olha para os meus obreiros. Eu fui entendendo, meu irmão, o quanto o Senhor é maravilhoso. Quantas coisas grandes Ele tem feito por este lugar. O maior defeito de muitas pessoas é a ingratidão, meu irmão. Tem gente que ele não agradece a Deus por levantar, por deitar, por se alimentar. Hoje nós estávamos ali passando e uma mulher dizendo: agradece pelo teu esposo. Uma roda de mulher, pastor. Não tinha um homem lá. E a irmã pregando e falando: agradece pelo teu esposo. E eu fiquei observando aquela situação. Eu falei: meu Deus, agradece pela tua esposa, agradece pelos seus filhos. Comece a se preocupar com o seu galardão, meu irmão. Galardão é individual. O pastor, ele não vai somar com seu galardão, não. Entre aspas. A Bíblia nos diz lá em Apocalipse que o Senhor fala assim: me apresenta as tuas mãos, porque eu vou dar a cada um segundo as suas obras. Você está preocupado com o quê? Versículo de número 62 do livro de Lucas diz assim: e Jesus disse, capítulo 9, versículo 62, e Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ele te chamou. Lá em João a palavra nos diz que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu. Ele nos deu a ferramenta, Ele nos deu a opção de ir colocar a mão no arado. Mas Ele disse para mim e para você nessa noite: não volta atrás não, porque para aqueles que voltam atrás não verão o reino de Deus. Esse não está apto para entrar no reino
dos céus. Somente aqueles que lançaram a mão no arado, somente aqueles que fizer trabalhar para o Senhor Jesus, meus irmãos, esse receberá o galardão da parte de Deus. E hoje está difícil, meu irmão, olhar para obreiros, olhar para as pessoas que estão querendo trabalhar para o Senhor. Quantos pastores estão abandonando ministérios, quantos pastores estão retrocedendo, mas não é porque é frouxo não, é porque não tem gente para contar, não tem obreiros para somar, não tem pessoas para vir trabalhar no reino dos céus. Há uma preocupação em olhar em defeitos e situações dentro da igreja que nunca se viu. Meus irmãos, a idolatria está tomando conta das igrejas. Eu vou dizer, meu irmão, Jesus está mandando dizer, eu vou dizer. Nunca se viu um tempo de tanta idolatria igual nós estamos vivendo hoje. Engana você achar que idolatria é ajoelhar apenas diante de um santo. É engano seu achar que a idolatria é só caminharmos daqui lá para a Trindade na Romaria. O que está te dominando? Diz para mim aqui, igreja. Vem comigo aqui para você entender um pouquinho de idolatria. Tudo aquilo que nos domina é idolatria. Pastor, eu não consigo abandonar a novela. Você está sendo uma pessoa idólatra. Pastor, eu não consigo passar um dia, uma hora sem olhar no celular. Você está sendo uma pessoa idólatra. Pastor, eu deixei de ir para a igreja por causa do gol do Brasil. Mais idólatra ainda. Enquanto isso, os pastores estão gemendo. Enquanto isso, os pastores estão se desgarrando dos ossos de tanto orar. Subir monte, pagar preço, e não pode mais exortar, porque quando exorta, eu vou sair da igreja. O pastor já não serve mais. O ministério já não serve mais. Ei, quem é que vai morar no céu se não for por intermédio dos anjos de Deus? Quem é que vai morar no céu se não for guiado pelas pessoas que Deus levanta para nos conduzir a ir ao céu? Muitas das vezes, meus irmãos, o problema está na nossa desobediência. Nós não queremos mais ser sujeitos aos nossos líderes. As pessoas na igreja mais não suportam mais a exortação. Se o pastor for ensinar, meu irmão, aquele pastor já não serve mais. Se o pastor for disciplinar, aquele pastor já não serve mais. Vem comigo aqui agora para você entender o negócio. A palavra do Senhor nos diz que o próprio Senhor Jesus Cristo diz assim: ei, eu vos castigo, porque eu vos amo, assim como o pai castiga o seu filho, porque ama, eu também vou te castigar. E quando Jesus te castiga, por que você não quer abandonar ele então? Não se pode mais pregar o evangelho verdadeiro. Tem leis por aí dizendo que o pastor já não pode mais expulsar demônio. É intolerância religiosa, pastor. Chega uma pessoa endemoniada dentro da igreja, você tem que falar assim: olha, vai embora, até que o diabo te conduza, porque você não pode mais orar. Os líderes agora de criança têm que fazer curso. Uma lei estabelecida pelo ECA, a Larissa sabe, que é a lei que diz respeito às crianças. Meus irmãos, é tudo cumprimento da palavra. A Bíblia nos diz que nos últimos tempos pessoas andarão de um canto para o outro atrás da palavra e não vai encontrar. Daqui uns dias não vai mais poder pregar o evangelho. A Bíblia nos diz que só vai entrar no reino dos céus aqueles que as suas vestes forem lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, só o Senhor é Deus. Aleluia. A nossa responsabilidade é muito grande, porque vai chegar um dia que Deus vai olhar para o Senhor, pastor Gilson, e vai dizer assim: cadê as minhas ovelhas? Cadê o meu rebanho?
E não vai ser diferente nem comigo, nem com o pastor, e nem com outro pastor, e nem com nenhum pastor dessa terra. Nós vamos prestar conta da vida de cada um de vocês para Deus. E é por isso, meus irmãos, que nós temos o dever de ensinar a verdade. Tem muitos pastores por aí escandalizando a obra do Senhor, manchando o evangelho, porque tem medo de pregar a verdade, porque tem medo de pregar a verdade e as pessoas saírem da igreja. Só que eu quero finalizar com um versículo aqui. A Bíblia nos diz que não é ninguém que convence o homem do pecado, é o próprio Espírito Santo através da verdade. Em um determinado momento, meu irmão, Jesus estava pregando para uma grande multidão. E é interessante que as pessoas começaram a se levantar e ir embora. E Pedro, olhando aquela situação, Pedro fica incomodado. Ele vai até Jesus e fala: Senhor, as pessoas estão indo embora, a palavra está muito dura. Jesus olha para Pedro e fala: você quer ir também? Aleluia, Jesus, glória a Deus, tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Pedro olha para Jesus e responde: para onde nós iremos? Aleluia, Deus. Se só o Senhor tem a palavra da salvação. A verdade ela dói, mas a verdade ela liberta. A verdade ela dói, mas a verdade ela liberta, meu irmão. A semente ela vai ser plantada. Aonde você colocar as plantas dos teus pés, você vai lembrar do evangelho e vai dizer: eu não vou por este caminho aí não, porque este caminho vai me conduzir ao inferno. Eu vou por aquele ali, porque o pastor me ensinou diante da palavra que a porta estreita conduz à salvação, meu irmão. Esta igreja aqui, ela tem um único compromisso: a palavra. Aleluia, glória a Deus. Nós não estamos aqui para agradar as pessoas. Aleluia. Nós não estamos aqui, meu irmão, para massagear a ego de ninguém. Nós não estamos aqui para dar tapa falso nas suas costas. Nós não estamos aqui para fingir que somos amigos e irmãos em Cristo. Nós estamos aqui para pelo menos tentar seguir o evangelho da verdade, pedindo a misericórdia de Deus, para que Ele nos conceda a graça de um dia entrarmos no reino do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus, tu és maravilhoso, meu Deus. Até aqui, meus irmãos, o Senhor tem nos dado graça. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui as promessas que Ele nos fez têm se cumprido. Eu consigo olhar, pastor Gilson, através dos olhos da fé, esse templo lindo e maravilhoso, para as pessoas adorarem o nome de Jesus. Nós vamos sim terminar, porque o Senhor Deus disse que ia fazer. Não é porque a gente é bom, não é porque somos merecedores, porque Ele fez a promessa e Ele é fiel para cumprir. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra, meus irmãos, é um cumprimento de algo que o Senhor Deus nos prometeu lá atrás. E nós somos gratos a Deus pela fidelidade e misericórdia dele para com as nossas vidas. Eu não me importo com o que as pessoas falam ao meu respeito, porque quem anda comigo me conhece. Eu não preciso mostrar nada para ninguém. E um dos maiores defeitos de muitas pessoas é tentar mostrar algo
para as pessoas que não vão somar contigo. Conta para quem pode responder. Conta para quem pode mudar a sua história. Desabafa, meus irmãos, dentro do seu quarto, na tua igreja, diante do Senhor Jesus Cristo, que você vai ver as coisas acontecer na tua vida. Amém? Que Deus abençoe todos os irmãos nessa noite. Que o Senhor Jesus, Ele possa, meu irmão, abençoar a tua vida. Mas entenda uma coisa aqui nessa noite. Pastor, ora aqui por mim, para Deus me abençoar. Pastor, me ajuda a subir no monte. Pastor, me ajuda a fazer uma campanha. Não vai adiantar se você não estiver produzindo galardão para Jesus. Há uma individualidade pessoal para a bênção acontecer nas nossas vidas. Pastor pode morrer de orar se você não fizer a sua parte. Não vai adiantar. Como a palavra ensina que a salvação ela é individual. Eu peço para toda a igreja que nos ajude em oração, como a noiva que vai morar nos céus. Vai chegar um dia, eu creio, pastores, que nós vamos nos apresentar diante do Senhor, e essa data aqui ficou marcada na memória de Cristo. Ele vai olhar para mim e para você e vai dizer: eu lembro o dia que vocês estavam reunidos no meu nome. E nós vamos poder nos abraçar nas mesas do Senhor Jesus Cristo. Não esqueçam, meus irmãos, que independente de placa de igreja, nós somos um corpo de Cristo. E a nossa luta não é contra o nosso irmão. A nossa luta é para ir morar nos céus. Amém? Eu quero convidar a igreja a ficar sobre os pés. Mais uma vez, louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Amém? Que está conosco.